Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão extraordinária da Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte nesta data de 13 de fevereiro de 2025. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Alguma retificação, alguma emenda à ata? Aprovada. Expediente. Ordem administrativa. Comunicação e proposições. A presidência agradece as presenças do desembargador João Rebouças, doutor Roberto Guedes, que muito gentilmente estão presentes aqui para que a gente possa julgar, principalmente os processos com extensão de quórum. Dizer também que os dois magistrados com certeza acrescentam a qualidade dos votos desta Câmara. Desembargador Expedito Ferreira, desembargador Dilermando Mota, que participa da sessão remotamente, comunicações e proposições. Não tem, excelência. Desembargador Cornélio Alves. Também não. Desembargador João Rebouças, doutor Roberto Guedes, sem comunicações ou proposições. Excelência, queria só cumprimentar o desembargador João Rebouças e o doutor Roberto Guedes. Pois não, registrado. Há alguma comunicação do excelentíssimo procurador, doutor Manuel Onofre? Excelência, Vossa Excelência perguntou, só comunicar, ontem eu tive na posse do novo presidente da OAB, seria de desejar votos de muito êxito na condução dessa, que é uma das instituições mais importantes e tem um papel decisivo na justiça do Rio Grande do Norte em particular. Pois não, a presidência abraça a proposta do excelentíssimo procurador de justiça e põe em votação, acreditando que a autoria pode ser da Câmara com a iniciativa do Ministério Público. Todos de acordo? De acordo, excelência. Muito obrigado, doutor Manuel Onofre. Na ordem jurisdicional, nós temos o primeiro processo, o 7 da relatoria do desembargador Expedito, os advogados doutor Caio Vitor Agravante, doutor Vinícius Agravada. Esse processo 7, eu estou impedido, né? Eu estou impedido, né? Não. 7 não. 7 eu voto. Esse processo não é com ampliação de quórum. Esse processo tem a relatoria do desembargador Expedito, desembargador juiz convocado doutor Roberto Guedes e eu voto também em face da suspeição dos desembargadores Dilermando Mota e Cornélio Alves. Pois não, a palavra. Naturalmente que hoje é uma sessão que nós temos relativamente poucos processos, porém a gente sempre faz uma exortação aos advogados para cingirem as suas defesas no que for importante, no entanto, respeitando o tempo legal. Ok, doutor? Com a palavra, por favor. Muito obrigado, excelências. Desembargador presidente, ilustre desembargador relator, doutor João Guedes, ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados, doutor Vinícius também, da parte contrária. Excelências, tem 3 fundamentos o agravo do instrumento e eles tratam sobre a eleição do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Cicobi Potiguar Cooperativa, que, como Vossas Excelências sabem, por ser cooperativa financeira, se rege pelo princípio democrático para a composição dos seus órgãos de direção e, naturalmente, por se basear por princípios democráticos, necessita de um processo eleitoral. E o processo eleitoral, por óbvio, ele deve observar princípios que garantam o efetivo exercício da vontade da maioria. E, nesse caso, excelências, o que surpreende e que chama bastante atenção é porque, primeiro, se discute a completa nulidade do processo eleitoral, principalmente pela
inexistência de cumprimento de todos os atos previstos pelo próprio estatuto da cooperativa para divulgação do processo eleitoral. Porque isso é muito importante, doutor Roberto Guedes, porque como os processos eleitorais não têm datas bem definidas, é necessário que todos os cooperados que podem participar e podem ocupar cargos de direção tenham efetivo conhecimento da deflagração do processo eleitoral para que ele possa, eventualmente, inclusive, se candidatar. E tem uma questão que é bastante objetiva. O artigo 46, inciso 3 do Estatuto, prevê: os associados serão comunicados por ofício circular. Ofício circular, a correspondência que chega no seu domicílio, no seu estabelecimento comercial, e é uma questão objetiva, porque isso não aconteceu. Durante todo o processo eleitoral, eu, pessoalmente, minha sócia, nós pedimos acesso aos documentos que compunham o processo eleitoral. Eu queria esse edital aqui. Cadê o ofício, a carta circular? Isso não foi disponibilizado. Então a questão, primeira, é nulo o processo eleitoral, porque não foi devidamente publicizado. E aí nós trouxemos no agravo do instrumento os precedentes do TJ do Paraná, do TJ do Distrito Federal, mostrando que isso, eu vou ler aspas aqui, carta circular não encaminhada pessoalmente aos interessados, nulidade da deliberação tomada em assembleia. Objetivamente, então, esse processo eleitoral é nulo desde o seu nascedouro, e é isso que se pede para se anular, para que efetivamente inicie um novo processo eleitoral com a oportunidade de todos os cooperados participarem legitimamente desse processo eleitoral. E isso está reconhecido na ata da Assembleia, que ele disse que foi divulgado por meio de Instagram e site do Sicob. Ora, excelências, como é que é a mesma eficácia de comunicação de uma carta chegando na sua casa, no seu domicílio, de uma publicação, de um post no Instagram ou no site? Porque nem todo cooperado vai entrar no site, nem todo cooperado tem Instagram e vai acessar a publicação específica de divulgação da eleição. E depois, excelência, então, isso é uma questão objetiva que por si só já seria fundamento suficiente para nulidade de todo o processo eleitoral. Mas aí depois vem os estranhamentos da condução desse processo eleitoral, que inclusive como cooperado da instituição, muito me preocupa. Por quê? Depois da divulgação, esse processo inicialmente teve a eleição suspensa, o vice-presidente ajuizou um agravo de instrumento nesse tribunal para suspender a eleição. Depois da suspensão, depois da nova realização da determinação de continuidade do processo eleitoral, o que o Sicob fez? Eles vão dar sequência agora ao processo eleitoral. Mas o seu candidato e o seu vice da chapa 1, que eu represento, o candidato a presidente e o candidato a vice, eles não podem mais participar do processo eleitoral. Tem que ter continuidade com uma chapa única das duas, e vamos dar sequência a esse processo eleitoral. Eu digo, mas por que meu candidato foi afastado? Não, porque ele falou mal da cooperativa. Eu digo, me mostrem onde está. Isso nunca foi, doutor Roberto Guedes, apresentado. Então é um processo, eu digo, kafkiano, porque é um processo que não tem acesso às informações. Eles juntaram os prints e os documentos nas contrarrazões do agravo. E querem dar sequência a esse processo eleitoral com uma chapa única, impondo. Aí eu digo, e eu que sou associado, e eu que sou cooperado, se quiser participar? Não posso por quê? Eu tenho que aceitar uma chapa única por quê? Então a questão, excelências, é básica. Não pode a cooperativa conduzir a seu bel prazer do jeito que quer e escolher seus próprios representantes, impondo aos demais cooperados. E vamos dizer, tem que votar todo mundo nessa chapa única e pronto, porque tem que ser assim, porque eu quero. Aí não é democracia. Aí você fecha a cooperativa e faz um banco privado. E aí seus dirigentes vão ter a oportunidade de conduzir e escolher quem vai tomar conta disso, da cooperativa, e quem não vai. E tem uma última questão, excelências, que eu, só para finalizar, não está nem nesse agravo, é objeto de outro agravo, mas só para vocês, excelências, terem noção do absurdo. O meu cliente, por ter apresentado essa demanda, informando essas nulidades do processo, foi afastado da direção da cooperativa. Ele era presidente, estava disputando a reeleição, foi afastado. O vice-presidente, que ajuizou a ação também, outra demanda,
Não, continua na associação. Então, nós temos uma situação de 2 pesos, 2 medidas, tratamentos arbitrários, nulidades procedimentais objetivas, claras e incontestes. E nós pedimos, excelências, que se reconheça essa nulidade do todo o processo eleitoral, que se suspenda, na verdade, que o mérito vai ser decidido na ação principal, mas nesse objeto, no agravo do instrumento, que a gente está pedindo é que mantenha a suspensão até o julgamento definitivo da ação pela primeira instância, para que, no mérito daquela ação de primeira instância, possa ser julgada em si a nulidade desse processo eleitoral. Tá bom, excelências? Então, assim que nós postulamos e pedimos a manutenção da decisão liminar para manter a suspensão desse processo eleitoral, e assim que requeremos a vossas excelências. Bom dia, obrigado. Doutor Vinícius Araújo Cavalcante Moreira. Poderão falar na tribuna os advogados inscritos através do sistema. Isso. Por favor, doutor Vinícius. Pois não, doutor. Muito bom dia. Cumprimentar todos os desembargadores, o presidente Cláudio Santos. Eu vou iniciar aqui minha fala pegando um gancho no final da do colega doutor Caio, que trata do processo de origem. O processo de origem ele se encontra numa fase crucial. Foi proferido agora um despacho de saneamento em que vai ser apurada exatamente todas as ilegalidades que foram apresentadas na inicial. Essa falta de ciência do edital para todos os participantes das chapas, que inclusive o edital que foi assinado pelo um dos agravantes, que era o presidente da cooperativa na época, então não há que se alegar desconhecimento. Essa forma de divulgação que hoje é prevista na lei, na 130, que regulamenta as cooperativas de crédito. Então, na ação, vem sendo apontada uma série de vícios que precisam ser comprovados. E vai ser, na primeira fase, ela está exatamente nessa fase de produção de provas. Em sede de agravo, em sede de tribunal que está nessa fase de cognição sumária, o que nos preocupa, o que traz um impacto forte na governança da cooperativa, é que nós estamos impedidos de prosseguir com o processo eleitoral com base em vícios que carecem de comprovação. E se por acaso for comprovado lá na frente, venha anular o processo eleitoral e ser feito um novo, mas o que está atual, ele precisa ser submetido à Assembleia, que é o órgão soberano que vai julgar todos aqueles candidatos que estão aptos ao pleito. Então, essa é a preocupação que eu quero trazer para os doutores. A cooperativa está engessada, ela está com a governança prejudicada, ela está sob fiscalização do Banco Central, porque o mandato dos conselheiros de administração terminou em abril do ano passado. Então a gente está com uma administração precária que a gente precisa prosseguir e levar para a Assembleia. Vinícius, deixa eu interromper Vossa Excelência. Inclusive, eu quero também aqui retificar que o doutor Tiago também está inscrito há tempo, foi informado pela assessoria. No entanto, a Câmara, a unanimidade, está determinando que sejam realizadas eleições no prazo de 30 dias. Satisfaz a todos? Satisfaz ou Vossa Excelência tem algo a acrescentar? Um processo eleitoral novo, a continuidade do... Não, porque faça a eleição. Aí nós não vamos poder dizer como é que vai ser feita a eleição. Aí vai ser dentro das normas, né? Claro. Não podemos determinar como... Sim, aí será... Ante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento parcial do agravo instrumento unicamente para determinar a reabertura do processo eleitoral no prazo de 30 dias, no âmbito do Sicoof Potiguar. Tá. Devem estar agravados diligenciar no sentido de dar seguimento aos atos com observância da legislação de regência e seu regimento interno e estatutário. Exatamente. Vossa Excelência quer ainda falar alguma coisa? Porque o objeto é esse, me parece, não é? Sim, não podemos fazer outra coisa a não ser respeitar a democracia lá e... O regimento e o estatuto. Não, senhor, um minuto, por favor. Está falando o doutor aqui, Vinícius. Pois não. São duas agravadas. Da minha parte, concluir.
A segunda gravada eu queria submeter ao doutor Tiago, porque ele veio de Brasília para fazer essa... Eu não sei se ele tem alguma outra pontuação. De qualquer maneira, está prejudicado o pedido dele, mas se ele quiser acrescentar alguma coisa, a gente pode até dar razão a outra parte, né? Se interessar. Por favor, o senhor está com a palavra, está inscrito, por favor. Depois o senhor fala, tá certo, doutor? Por favor. Aqui é observando a regra geral. O senhor tem que botar a toga para falar da tribuna. Sim, desculpe. A toga não, a beca. Excelências, obrigado, bom dia a todos. Bom dia a todos os presentes aqui. Eu sou o Tiago, eu represento a Cooperativa Central de Crédito, o Sicoob Central Nordeste, que supervisiona o Sicoob Potiguar e foi uma das partes arroladas no polo passivo. Eu gostaria, frente a essa decisão dos senhores, só solicitar um esclarecimento. Nós poderíamos, o Sicoob Potiguar, claro, ele poderia retomar o processo eleitoral de onde foi suspenso, ou ele deve reiniciar o processo eleitoral? Doutor, a justiça não admite consulta, não. O que está determinado assim, Vossas Excelências agora vão agir dentro das regras, como disse o relator. Sim. Alguma complicação voltará à justiça, né? É inevitável. Certo. Tá certo? Ok. Vossa Excelência queria falar alguma coisa, doutor? Já está claro. Qualquer questão se tratará através do recurso de embargo de declaração, ok? Na sequência, o 4, desembargador Dilermando, doutor Lucas e doutor Igor. O 4, eu não funciono, passa a presidência ao desembargador Expedito Ferreira. Tenho prazer em mental, excelência. Então passa a presidência ao desembargador Cornélio. 4. Bom dia, excelência. Aliás, desembargador Dilermando vota? Voto, ele é o relator. O desembargador é relator e deixa ele com a presidência então. Desembargador Dilermando, desculpe, desembargador. Pois não, excelência. Assumo com muita honra. Por favor. E ter sustentação oral novamente, né? Pois não. Exatamente. Doutor Lucas e doutor Igor, né? Doutor Igor, fala. Doutor Lucas, pelo... Tem 2 apelos, né? Tem apelo de 2 partes. Né? Eu estou falando pelo apelante, doutor Zé Adécio Costa. Tem a palavra, Vossa Excelência. Obrigado. Bom dia a todos, excelentíssimo presidente, agora virtualmente e relator desta apelação civil, desembargador Dilermando Mota, desembargador Cláudio Santos, desembargador João, desembargador Roberto Guedes, desembargador Expedito, desembargador Cornélio, doutor Onofre e demais presentes, meu bom dia. Excelências, o fato aqui é relativamente simples, desembargador João. Meu cliente, o ora apelante doutor José Adécio, ele comprou um apartamento na planta a ora apelada Delphi Engenharia, no ano de 2007 ainda. As datas são muito importantes, excelências. Eu peço que Vossa Excelência se atentem às datas, porque são importantes. Então, no ano de 2007, o meu cliente comprou... Pois não? Eu acho que o resultado já está determinado aí na... Eu acho... Hein, Dilermando? Eu acho que já está favorável a tese do advogado. Confira aí, por favor. Não é isso? Tem divergência. Mas tem 2... Sim, mas tem 2, divergência, né? Tem 2 advogados. Tá certo. Cornélio, nega provimento do apelo, e foi acompanhado pelo desembargador Ibanez, né? Tá certo. Tem outro advogado, desculpa. Versão do desembargador Expedito, né? Ok. Posso continuar? Pode, desculpa. Pois não. Então, excelências, no ano de 2007, como eu estava dizendo, meu cliente comprou esse apartamento na planta da Delphi Engenharia. Pois bem, é fato público e notório, desembargador João, que justamente por essa época aí, 2007, 2008, a Delphi Engenharia sofreu um baque financeiro, veio a quebrar, inclusive causou uma enxurrada de demandas judiciais, certamente Vossas Excelências funcionaram em muitas dessas demandas aí. E não foi diferente com o meu cliente.
aconteceu a mesma coisa com ele. A Delphi não entregou o apartamento que ele comprou a tempo nem a modo. A Delphi atrasou quase 2 anos na entrega desse apartamento, doutor Guedes, e além disso, quando entregou cheio de vícios construtivos. E isso motivou, desembargador João, que meu cliente desse entrada numa outra ação judicial, que não é a que nós estamos discutindo aqui agora, ainda no ano de 2013, ação essa que tramita ainda na 16ª Vara Civil dessa capital, com registro cronológico, eu peço vendo aqui para ler, 0104114, dígito 04.2013. E fato é que nessa outra ação, que já transitou em julgado, o meu cliente teve ganho de causa. E esse tribunal aqui, repito, esse tribunal aqui reconheceu a culpa contratual e o inadimplemento por parte da Delphi Engenharia naquela ação, que hoje está em fase de cumprimento de sentença, desembargador Guedes. Diga-se, muito importante, ainda sem cumprimento por parte da Delphi Engenharia. Ou seja, a Delphi Engenharia continua inadimplente com suas obrigações contratuais. Pois bem, só no ano de 2019, portanto, 7 anos depois dessa ação que meu cliente propôs, vem a Delphi e entra com a presente ação, que é a que estamos aqui discutindo, querendo o quê? Pedindo a rescisão do contrato e pedindo que seja reconhecida a culpa exclusiva do consumidor. A culpa exclusiva do meu cliente hora apelante. Isso tem uma afetação muito importante no caso, desembargador João, porque se a culpa é exclusiva do consumidor, devem ser aplicados a ele as penalidades contratuais, notadamente a multa e a aplicação de taxa de fruição. Caso contrário, se não houver culpa exclusiva do consumidor, do caso contrário, caso não haja culpa exclusiva do consumidor, não devem ser aplicadas as penalidades contratuais. E a sentença ignorou a coisa julgada feita por esse tribunal, desembargador Guedes, e determinou a rescisão contratual com culpa exclusiva do consumidor. Essa sentença ela deve ser reformada por diversos motivos, as razões de apelação são bem substanciosas, são vários argumentos, mas eu vou me ater aqui, até como pedido do desembargador Cláudio, aos 2 argumentos principais, que foram os 2 argumentos que suscitaram essa ampliação de quórum, foram os argumentos do debate da sessão passada, desembargador João. Quais sejam? O primeiro dos argumentos é a aplicação da exceção do contrato não cumprido. Ora, se a Delphi não cumpriu com a parte dela, como é que quer agora requerer o cumprimento da parte adversa? E o segundo argumento, esse ainda mais delicado, doutor Guedes, é como a culpa é exclusiva do consumidor se quem inadimpliu primeiro o contrato foi a Delphi. E diga-se, repita-se, melhor dizendo, continua inadimplente. Como a culpa é exclusiva? Então são esses 2 argumentos que eu trago aqui a vossas excelências. O primeiro deles, a exceção do contrato não cumprido, fica muito bem comprovada a necessidade de aplicação da teoria quando nós analisamos o acórdão desse tribunal. Acórdão esse que foi proferido lá pela Câmara que vossas excelências, desembargador João Guedes, ora ocupam, a segunda Câmara Civil, à época com a presidência do desembargador Ibanez. E o desembargador Ibanez, inclusive, votou nesse processo. A segunda Câmara Civil votou à unanimidade pela culpa da Delphi e pelo inadimplemento contratual da Delphi. E não por uma culpa qualquer, mas pela culpa grave. Eu peço vênia a vossas excelências para ler aqui a ementa daquele caso. Abre aspas. Ação de indenização por danos materiais e morais, contrato de promessa de compra e venda, apelação interposta pela construtora, não conhecimento parcial, alegado descabimento de indenização por danos morais, ausência de prova quanto à ocorrência de caso fortuito ou força maior, a justificar o descumprimento do prazo de entrega do bem, atraso considerável na entrega, aliado às circunstâncias específicas que ultrapassam o mero aborrecimento, decorrente do claro inadimplemento contratual. Fecha aspas. Ou seja, não foi apenas reconhecido o descumprimento contratual, desembargador Guedes. Foi reconhecido o descumprimento contratual grave, passível inclusive de condenação em danos morais. E o voto que fundamentou aquele acordo foi muito bem proferido. Ele destrincha especificamente todos esses descumprimentos. Peço vênia aqui para ler 2 trechos. O primeiro deles diz o seguinte, abre aspas.
além do atraso de 17 meses na entrega do imóvel, existiram inúmeros transtornos retratados documentalmente, que ultrapassam o mero aborrecimento e configuram falha na prestação do serviço da construtora, tais como vazamentos nas instalações hidrossanitárias, mau cheiro nas tubulações, necessidade de refazimento de todo o acabamento, fecha aspas. E em outro trecho diz o seguinte, abre aspas, é devido ao autor o crédito referente ao valor do piso não assentado na área privativa do seu apartamento, fecha aspas. E sendo assim, vejam que os descumprimentos foram graves. Não foi colocado o piso sequer no apartamento da área privativa do apartamento do apelante. Mau cheiro nas tubulações, instalações hidrossanitárias falhando, acabamento que teve que ser refeito, enfim. Tudo isso nos conduz à aplicação do artigo 476 do Código Civil, que diz o quê? Abre aspas. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro, fecha aspas. Ora, se a Delphi não entrega o bem, como é que ela pode agora querer cobrar isso do meu cliente? Querer cobrar, inclusive, multa e taxa de fruição. Então, nesse sentido, no mesmo sentido, eu trago aqui um precedente dessa primeira Câmara Civil, o precedente mais recente sobre esse assunto, foi agora de setembro, 16 de setembro, inclusive da relatoria brilhante, novamente, do desembargador de Lermano. E votado nessa Câmara Civil aqui à unanimidade. Esse caso dizia o seguinte, abre aspas, contrato de empreitada, inadimplemento verificado, defeito na prestação dos serviços do autor verificado, existência de falhas na construção do imóvel, ressarcimento indevido, exceção do contrato não cumprido, fecha aspas. Ou seja, o caso é idêntico. Uma construtora não construiu conforme deveria, logo não pôde cobrar o preço do cliente. Ponto. É muito simples essa primeira tese. Então, esse primeiro argumento, entendo que exaurido, passo ainda o segundo, que é o mais grave, que é a questão da culpa exclusiva do consumidor. Estamos aqui, desembargador João, não podemos nos esquecer, tratando de um caso de direito do consumidor. Uma pessoa física comprou um apartamento de uma construtora grande. E, consequentemente, devem ser lidas as leis, ou seja, as normas, a interpretação da lei, a norma, deve ser sempre em prol do consumidor, como diz o Código de Defesa do Consumidor. Como é que nós conseguimos tentar interpretar esse caso aplicando uma culpa exclusiva ao consumidor? É impossível, desembargador Guedes. Imagine, Vossa Excelência, o meu cliente que teve esse mesmo tribunal há pouco mais de 2 anos dizendo o seguinte, o senhor tem razão, a culpa é da construtora, o inadimplemento foi da construtora. Como é que agora esse mesmo tribunal vem e rasga a decisão e diz que a culpa é exclusiva do meu cliente? Então não pode. Não pode. Não pode ser reconhecida a culpa exclusiva do consumidor. Na pior das hipóteses, deve ser reconhecida uma culpa concorrente. Se não foi culpa exclusiva, devem ser afastados as penalidades contratuais, desembargador João. E é só isso que nós queremos, que não seja aplicada a multa e não seja aplicada a taxa de fruição. Se o contrato for rescindido e tiver que ser, e nesse sentido eu acho que andou muito bem o voto do desembargador do Lermano, porque ele determina a rescisão do contrato, mas determina a rescisão sem ônus a nenhuma das partes. Nenhuma das partes deve ser penalizada. Fechados os 2 argumentos principais, e já me encaminhando para o final, desembargador Cláudio, eu só não poderia deixar de fazer um registro aqui, mas é sempre bom nos remeter a Vossa Excelência, pelo seu brilhantismo. Que é o seguinte, o advogado que me sucedeu na tribuna aqui, na sessão passada, doutor Igor, grande advogado, veio aqui e disse o seguinte, que o meu cliente era um ex-político, que era cheio de dívidas, estava afundado em dívidas, e uma verdade existe. Ele realmente é um ex-político, uma pessoa que trabalhou quase 30 anos pela vida pública, e ele saiu da política pobre, desembargador Guedes. Está nos autos isso, ele hoje sobrevive com um salário de pouco mais de R$2.000 líquido, infelizmente, ou felizmente. Estranho seria se ele tivesse saído da política rico, como tantos outros aí. Então não é nenhum fato vergonhoso dizer que o meu cliente é um cliente pobre, tanto é que esse é o único bem que ele tem. É onde ele mora há mais de 15 anos. Vergonhoso, isso sim, é a construtora querer rescindir o contrato, tirar um idoso de mais de 80 anos, de onde ele mora há mais de 15 anos, e ainda querer enriquecer ilicitamente as suas custas, lhe cobrando uma taxa de fruição e uma multa contratual de 20% totalmente descabida.
Então é isso que eu trago à reflexão de Vossas Excelências. Repito, é um caso que eu peço uma análise profunda, porque é o único bem do meu cliente, de fato, e ele não foi quem inadimpliu o contrato primeiro. Vossas Excelências têm a cópia desse acórdão, o acórdão está nos autos desse próprio tribunal, proferindo, dizendo que a culpa foi da construtora, que o inadimplemento primeiro foi da construtora, e repito, ainda está em fase de cumprimento de sentença. A construtora não cumpriu. Foi inclusive feito Bacen-Jude agora há 2 semanas, e esse Bacen-Jude resultou negativo. Então, até hoje, meu cliente está em crédito com a construtora em débito com ele, por reconhecimento desse próprio tribunal. Muito obrigado, é nesse sentido que pedimos o provimento da apelação para, se decretar rescisão, que se afastem as penalidades, a multa contratual, notadamente, e a taxa de fruição. Muito obrigado, Excelências. Obrigado. Por que tu duvidou? Doutor Dilermando vai... Pode falar, Excelência. Pode começar? Pode Obrigado, falar, doutor, pela concessão da palavra. Gostaria de saudar todos aqui presentes. Bom, primeiramente parabenizar o doutor Lucas pela brilhante sustentação oral que antecedeu, mas eu gostaria de trazer um esclarecimento aqui que não vai demandar muito exercício de Vossas Excelências. Primeiro, o apelante ele está suscitando a tese da exceção do contrato não cumprido por um atraso inicial que houve na entrega do apartamento dele, e de fato houve esse atraso por 17 meses, só que esse atraso ele foi suprido em 2010. Ele está na posse desse apartamento desde 2010. Ele vai alegar a exceção do contrato não cumprido até quando? Ele vai poder ficar até quando sem pagar essa dívida, alegando a tese da exceção do contrato não cumprido. O apartamento está plenamente habitável, ele está residindo nele, isso é fato incontroverso nos autos, foi alegado na petição inicial, não foi objeto de controvérsia na contestação. Então estamos aqui, 15 anos depois de um atraso da entrega do apartamento, suscitando a exceção do contrato não cumprido. O doutor Lamarck, aqui que prolatou a sentença, ele foi extremamente incisivo quanto a esse argumento e disse, abro aspas, o reconhecido atraso na entrega da obra já restou suprido com a efetiva posse do bem pelo réu, não podendo tal mora da construtora autorizar, em negrito, inadimplência eterna do promitente comprador, mesmo após o recebimento do imóvel. Veja só que precedente perigoso essa Câmara geraria caso acolhesse essa tese da exceção do contrato não cumprido. Qualquer consumidor que deixe de pagar o imóvel não poderá ter seu contrato rescindido, porque ele pode, mesmo que esse apartamento seja ele entregue depois, alegar a tese da exceção do contrato não cumprido. Essa tese, Excelência, ela foge do bom senso. Então, ela é facilmente afastável. E aqui, só trazendo um esclarecimento prévio, porque estamos buscando a rescisão do contrato. Primeiro, em 2008, começou a inadimplência do José Adécio. Em 2010, mandamos uma notificação extrajudicial para ele, noticiando a inadimplência... 2011. Mandamos uma notificação extrajudicial, noticiando-lhe da inadimplência dele e postulando o pagamento da dívida sob pena dos encargos contratuais. Pagou? Não. Não pagou nada, não enviou qualquer notificação nem nada. Em 2012, entramos com a execução de título, da execução postulando o pagamento desse contrato. Essa execução tramitou, não encontrou ele não pagou a dívida dele, não encontrou-se nenhum bem do José Adécio, porque uma simples consulta, como o doutor Lucas aqui já relatou que eu tinha dito na sessão anterior, uma simples consulta aí no PJE vai revelar a quantidade de dívida deles. Nós postulamos a desistência da execução a fim de que pudéssemos rescindir o contrato e ter nosso apartamento de volta. A dívida hoje do José Adécio, se fôssemos calcular e se estivéssemos cobrando ainda, já teria ultrapassado 2 milhões de reais. Então, essa tese da exceção do contrato não cumprido por um atraso inicial, ela foge do bom senso, em absoluto. Vossas Excelências estariam gerando um precedente extremamente perigoso para a segurança das relações contratuais. O segundo argumento trazido aqui pelo doutor Lucas
foi de que foi reconhecida a existência de diversos vícios no apartamento dele e que até hoje a construtora estaria inadimplente em relação a esses vícios, e essa seria a segunda razão do reconhecimento, do pedido do reconhecimento da exceção do contrato não cumprido. Excelências, e aqui deixando bem claro e trazendo a realidade, o acórdão, a sentença do processo que já foi julgado e foi referenciado aqui, o acórdão também, Vossas Excelências tiveram acesso, só foram 2 vícios que foram reconhecidos, constaram no pedido do José Adécio. Primeiro, e diferentemente do que foi dito aqui, o apartamento não foi entregue sem piso, ele foi entregue com piso diferente do que estava constante no memorial descritivo. O José Adécio, ele ingressou com ação postulando um pedido de indenização por dano material referente à diferença de preço desse piso. Isso foi o que ficou determinado na sentença, e essa foi a única condenação imposta à Delphi, e que isso está sendo objeto, sim, do cumprimento de sentença, que hoje está sendo demandado na Delphi em algo em torno aproximadamente de 30 e poucos mil reais. Então, esse foi o único vício construtivo constante no dispositivo sentencial e que está sendo objeto do cumprimento de sentença. Nada mais formou coisa julgada, além do reconhecimento de que foi entregue um piso diferente do contratado. E, frise, essa dívida está em 30 e poucos mil reais, 33 mil reais, para ser mais preciso. E por que a Delphi não pagou isso até hoje, Excelências? Porque a dívida do José Adécio hoje já está beirando os 2 milhões de reais. E nesse mesmo cumprimento de sentença, nós postulamos a compensação dessa dívida que a Delphi tem para com o José Adécio, que isso é incontroverso, no valor de 30 e poucos mil reais, com o valor que o José Adécio nos deve por todos esses 15 anos que ele passou indevidamente na posse do imóvel. Então aqui não há que se falar em exceção do contrato não cumprido. Um atraso inicial, sob hipótese alguma, ela pode sustentar uma inadimplência eterna do consumidor. E segundo, não foi reconhecido, não foi objeto de dispositivo sentencial e nem está sendo cumprimento de sentença, uma alegação de inúmeros vícios constitutivos. Pelo contrário, é uma indenização por dano material pela diferença do preço do piso. Então é por essas razões que nós postulamos aqui a manutenção da brilhante sentença do Lamarck, que já até facilitando nosso trabalho aqui, impugnou um a um todos os argumentos trazidos pela defesa, e é justamente por esse motivo, já encerrando a minha fala, que nós postulamos aqui, Excelências, pela manutenção da sentença. Muito obrigado. Faltam os votos, né, dos colegas convocados. Estão me ouvindo? Desembargador Dilermano. Todos estão me ouvindo? O senhor está me ouvindo? Estão me ouvindo, sim? Está ouvindo, Dilermano? Pode falar, amigo. É porque faltam os votos dos colegas convocados, não é isso? Não, está no sistema já. Tá no Está tudo sistema? votado. É porque eu estou sem acesso aqui, posso verificar. Só um minuto. Está perguntando, estou dizendo, né? Só um minuto. Tem 2 divergências e os outros 2 estão acompanhando o senhor. 3-2 no sentido do senhor. Então, pelos votos aqui, fica 3-2, não é? Acompanhando o relator, não é isso? 3-2. Correto? Proclamado o resultado, devolva a presidência ao desembargador Cláudio. Receba a presidência e chama o processo número 2 da relatoria do desembargador Expedito. É o número qual, por favor, por gentileza? Número 2, desembargador Expedito agora. Número 2. Com a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais desembargadores aqui presentes hoje na corte, ilustre representante do Ministério Público, demais Vota o desembargador João Justiça. Rebouças. Eu vou ser muito breve, porque eu acredito que a gente só tem uma divergência em um ponto no processo, que diz respeito à questão da limitação. Inclusive, desembargador Cornélio, essa ampliação de quórum só está acontecendo porque houve um voto divergente do senhor, mas se o senhor observar na apelação,
O nosso pedido é que haja um custeio integral em caso de indisponibilidade de prestador. Pronto, eu estou acompanhando. Esse é o texto. Que, então... Legal. Mas é só o meu ponto, né? Não. Então, porque o desembargador expedito já tinha dado provimento, pelo menos pelo que está anotado na ata do julgamento, era nesse sentido do provimento e havia divergência do senhor para haver a limitação. Desembargador expedito, Vossa Excelência permitiu, vou ler aqui só a conclusão. Conhecimento provimento do apelo da formando para determinar o reembolso integral do valor pago pelo recorrente com as terapias realizadas de forma particular. Em caso de disponibilidade. Reconhecer a ocorrência de danos morais no montante de R$5.000. Então agora... Promovendo a redistribuição do ônus sobre comerciais a ser suportada integralmente pela parte demandada e pelo conhecimento desse provimento do apelo do réu. É assim? Não, a minha divergência estava... Assim, o senhor estava limitando. não estou mais limitando, não. Então o senhor aderiu lá. E reconhece dano moral de 5 mil. Mas a Vossa Excelência reembolso integral dos valores pagos com as terapias realizadas de forma particular? Primeiro passa pela rede credenciada. Se não tiver, que vai para a segunda hipótese aí. Porque no caso o pedido, doutor Cláudio, da apelação é somente ter reembolso integral se não houver prestador na rede. Não é livre escolha, não. Não tendo, que seria a segunda opção. Mas isso tem que ser dito aqui na conclusão, né? Na conclusão, tem. Então, o meu voto está sendo assim. Eu vou pedir vista para fazer essa votação dessa forma com o desembargador Cornélio e o desembargador João Rebouças. Eu voto como Cornélio, com essa ressalva. Pronto, então... Pronto, e ela acrescenta. Pronto. Vossa Excelência atende o meu pedido, integralmente. Vossa Excelência atende com essa observação. Fica devidamente gravado, registrado e o gabinete vai fazer a adaptação. Na sequência, o 10, desembargador Dilermando, é o relator. O doutor Bruno Henrique também está inscrito para a defesa oral. Esse, presidente, já houve sustentação. A gente foi só um pedido de vista do senhor da última... só bicho. Na última... É o 10, correto. Isso não é nem de extensão de quórum, não. Essa não tem extensão de quórum. Não tem não, também não tem extensão de quórum. Tem não, extensão de quórum, né? Não, tem vista, desembargador Cláudio. É só uma ostentação, não é isso? Está com vista do desembargador Cláudio. Esse processo, desembargador Dilermando, eu arguo uma preliminar para que suspenda-se o julgamento e baixe em diligência para que não só o plano como a parte diga realmente da necessidade, justifiquem a necessidade ou digam porque não há necessidade de 28 sessões de terapia por semana. Esse é meu entendimento. Se Vossas Excelências aceitarem, senão eu vou votar no mérito. Mas eu estou arguindo suspensão do julgamento para baixar em diligência. Para que se justifique. Me pronunciar, Excelência. Pois não, doutor. Data vênia, eu não concordo com baixar em diligência. O processo está pronto para julgamento. Né? E a diligência em agravo de instrumento. Né? Então, data vênia, eu voto contrariamente a essa preliminar de baixar em diligência com todas as vênias. Vamos ouvir os colegas, né? Mas não há informações que justifiquem no processo, eu verifiquei, não há informações que justifiquem essa carga de terapias de 28 horas por semana. Desembargador Cornélio, como vota relativamente à preliminar de baixar em diligência? Rejeitando. Então, fica rejeitada a proposta e, no mérito, eu acompanho parcialmente o relator, atendendo a diminuição da quantidade de terapia, de hora de terapia semanal. Senhor presidente, o resultado então ficou por maioria ou provimento? Por maioria. Né? Tá. Senhor presidente, o senhor, por gentileza, me conceda só 30 segundos, porque eu tomei conhecimento que hoje não, mas a próxima sessão é a última sessão do desembargador expedito.
eu não sei se estarei aqui, desembargador, muito provavelmente, mas eu não gostaria que o senhor saísse desta corte sem eu me despedir do senhor formalmente. Lhe agradecer por essa temporada que nós vemos seguindo aí, que se intensificou no ano de 2020. Agradecer por toda a gentileza que o senhor, pelo menos a mim, dispensou sempre, seus assessores, Nayara e todos eles. Dizer que o seu gabinete, para as minhas demandas, sempre foi de portas abertas. Nem sempre fomos atendidos nas teses, mas isso faz parte do julgamento e isso não invalida. Então, lhe desejo sorte e toda e qualquer demanda que o senhor for aderir. E que, se for o caso, ingresse nos quadros da ordem, né, para fazer parte e conosco vir para o lado certo da força a partir de agora. Então, desembargador, um forte abraço, parabéns, vá ter o seu também descanso merecido e obrigado pelo tempo que o senhor passou aqui, nos dando o prazer da sua companhia. Sempre foi muito gentil com todos nós. Obrigado, desembargador. Bom dia a todos. O número 1, advogado presente, doutor Luiz Henrique. Bom dia, excelências. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo. Esse votam, quem são os votantes? Da minha relatoria, votam os desembargadores Dilermando Mota, Cornélio Alves, João Rebouças, o juiz convocado Roberto Guedes. Suspeição do desembargador Expedito Ferreira. Excelentíssimo desembargador presidente, pessoa na qual saúdo os demais desembargadores aqui presentes, excelentíssimo representante do Ministério Público, senhores servidores, colegas advogados, eu falo pelos apelantes, os terceiros interessados, Regina, Daniela e André. Na origem, excelência, tentando ser bem objetivo, trata-se de uma execução movida pelo Banco do Nordeste do Brasil em desfavor de uma pessoa jurídica. Execução essa ajuizada em 2017. Os orapelantes, como eu mencionei, são terceiros garantidores. Eles assinaram nesta condição uma cédula de crédito comercial, anuindo que um bem do qual eles são coproprietários... Doutor Luiz Henrique, por maioria, a Câmara está aceitando a prescrição, por 3-2. Atende. Vossa Excelência insiste em fazer a... Não, Excelência, nesse caso eu dispenso, agradeço e faço minhas as palavras do meu colega que me antecedeu em relação ao desembargador Expedito, desejando toda a sorte do mundo a Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Saúde e muito sucesso nessa nova jornada, nessa nova etapa que se inicia. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Esse processo é o último processo que integra o doutor Roberto Guedes. O doutor João Rebouças deverá ficar mais uns minutos conosco para a gente exaurir a pauta. Senhor presidente, eu peço permissão para me ausentar. Agradeço a presença de Vossa Excelência, doutor Roberto Guedes. Como sempre, Vossa Excelência acrescenta a esta Câmara. Muito obrigado, senhor. Bom dia a todos. Na sequência, o 2 foi julgado. O 3, doutor Marlon Gonçalves Sanches. Votado. O 4 foi votado. O 5, doutor Breno Tilum Cachoeira Dantas. Da relatoria, desembargador Dilermando Mota, também votado. O 6, doutora Bianca Andrade de Castro. Mas aqui é simples, né? Não presente, também votado, mas ela poderia fazer. Não é quórum ampliado. O 7 já foi julgado. O 8, o desembargador Cornélio, o desembargador Dilermando pediu vistas. 8 e 9, Excelência, não estão em mesa, viu? Não estão em mesa. 8 e 9, pedi vista de ambos. Pois não, o 10 já foi julgado. E o 11? E o 11... Vistas, O 11 não está em mesa, 11. Também bagre de declaração, não cabe sustentação. Não está em mesa. Está em mesa. Encerrado a ordem jurisdicional, retomando a ordem administrativa, também gostaria de cumprimentar o desembargador Expedito Ferreira,
colega e amigo durante 19 anos aqui nesse tribunal, quase 20 anos, né, desembargador? Que Vossa Excelência está aqui. 20, né? Pois é, 20 anos, é logo depois que eu cheguei aqui. Foi o primeiro em quem eu votei. Embora fosse por antiguidade, podia até ter negado, né? Assim, notificadamente. Mas tive o prazer de que tivemos uma convivência extremamente fértil e de uma amizade que vai se consolidando à medida que o tempo vai passando. Eu passei a admirá-lo mais ainda quando nós convivemos na Tribunal Regional Eleitoral, eu como presidente, ele como vice, depois ele presidente e eu vice-corregedor, lá pelos idos de 2006, 2007, faz tempo, viu? E aqui na Câmara, no plenário, nos gabinetes, seja em questões administrativas ou jurisdicionais, concordando ou convergindo, enfim, sempre tivemos uma relação muito salutar. Espero que Vossa Excelência possa se dispor a que nós possamos também nos encontrar outras tantas vezes para tomar um café, para bater papo, ou até para tratar de assuntos de interesse público, já que Vossa Excelência é uma pessoa que tem espírito público e haverá de abraçar a política. Aliás, a política vai abraçar Vossa Excelência, porque Vossa Excelência tem espírito público e não é Vossa Excelência que quer, é o povo que quer. Então, lhe cumprimento desejando saúde, agora que está aí também grávido, e dizer que filho sempre é sempre muito bem-vindo, e desejo muita saúde para Vossa Excelência e toda a família, a doutora Kate, o doutor Érico, os outros filhos todos, que Vossa Excelência possa nos brindar com a sua vida pelos próximos 25 anos. Né? Dizendo isso, eu que deverei me ausentar do tribunal pelos próximos 15 dias para uma necessidade de saúde, digo isso de coração, absolutamente sem a necessidade de ser formal. Né? E realmente também acrescento que, dentro da sua simplicidade e sabedoria, aprendi muito com Vossa Excelência também. Principalmente a ter calma mais ainda nas questões, ser menos proativo, ser mais passivo, do ponto de vista de assimilar melhor os fatos que nos trazem a magistratura todos os dias, também na vida particular. Dizendo isso, eu desejo boa sorte e saúde para Vossa Excelência e família. Eu agradeço a Vossa Excelência e todas as palavras, o bom coração que Vossa Excelência tem, como público, como companheiro, como colega, como pai. Eu sou muito feliz de conviver com Vossa Excelência e ter essa amizade tão estreita com Vossa Excelência. Muito obrigado. Como o doutor João, o doutor Cornélio, o doutor Lermano, todos do tribunal também, certo? A única coisa que eu vou ter saudade é da convivência com vocês, certo? Para mim foi muito salutar. Eu agradeço as ações de Vossa Excelência e estou à disposição de Vossa Excelência, como sempre fui, toda hora e todo minuto da minha vida, o restante da minha vida. Os demais terão a próxima sessão para a despedida. Eu não estarei presencialmente aqui, pois não, desembargador Dilermano. Nós teremos a oportunidade, inclusive porque quarta-feira o desembargador Expedito ainda vai participar, Vossa Excelência não por conta da cirurgia e pelo que já oramos em benefício desse procedimento, mas eu queria rapidamente registrar também, embora vai haver na quarta-feira uma solenidade específica, que o desembargador Expedito, antes de ser um bom colega e um bom magistrado, é um querido amigo, colega de turma, de ingresso na magistratura e um amigo leal. E vamos sentir, como ele diz, ele também, ele e nós também vamos sentir muita falta do convívio. Mas não vamos ter convívio no tribunal, na lei jurídica, mas o convívio no palco da vida. Que a boa mão do senhor esteja e continue sempre sobre a sua vida, desembargador Expedito, meu grande e leal amigo, viu? Desembargador, muito obrigado, Excelência. Obrigado, desembargador Dilermano. Eu coração, passar a palavra ao doutor Manuel Onofre, desembargador de Justiça. Muito obrigado, desembargador Cláudio. Desembargador Expedito, tenho o prazer e a honra de ser, como Vossa Excelência, oestano,
né? Estamos lá na tromba do elefante, registrar minha admiração, o percurso de Vossa Excelência aqui nesse Tribunal de Justiça é um percurso marcante e desejar muitas realizações, ainda tantas outras realizações nos planos e na trajetória que Vossa Excelência organiza, né? Que de fato essa contribuição siga, porque a gente precisa cada vez mais de pessoas públicas e comprometidas com a ordem social, com a construção de alternativas para esse país e principalmente para esse Estado. Muito obrigado, Boa Excelência. sorte. Vossa Excelência. É claro, encerrada a sessão.